Olá, estimadas crianças, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar um estudo muito interessante chamado Sistema de Numeração. Eu apresentarei a vocês vários sistemas de numeração para que nós possamos fazer uma análise comparativa desses sistemas até chegar no nosso, naquele que nós usamos, que é chamado de Sistema de Numeração Decimal. Então vamos começar. Eu percebo que ao longo da minha vida de professor, muitos alunos questionam: quem foi, será, que criou a matemática? Quem foi, será, que inventou a matemática? Porque eu não gosto de matemática. Ou então outros dizem: eu queria saber quem foi que inventou a matemática, deve ter sido uma pessoa muito inteligente. Na verdade, gente, eu me arrisco em afirmar a vocês que não teve uma pessoa que inventou a matemática. Na verdade, a matemática ela se confunde com o surgimento do próprio homem. O homem surgiu no planeta Terra e logo em seguida a matemática também surgiu. Surgiu com a necessidade do homem conferir, representar quantidades, construir símbolos para representar esses valores, essas quantidades. E assim surgiu a matemática. Sistema de numeração. O que vem a ser um sistema de numeração? É um grupo de termos, de elementos, de regras que nos permite escrever e ler qualquer número, qualquer quantidade, representada em uma determinada base. Vou já explicar o que é base. Para que nós possamos compreender dois termos muito interessantes também. O primeiro é sistema posicional e o segundo é base de um sistema de numeração. Nós vamos observar alguns exemplos bem variados. Me acompanhem, por favor. Observa esse sistema de numeração que ele pertenceu aos nossos ancestrais. Isso, aos índios, a tribo dos índios tupi-guaranis, da onde nós surgimos. Todos nós temos o sangue indígena. A nossa origem é uma origem indígena de todo e qualquer brasileiro, pelo menos da grande maioria. Então observa só, os índios a princípio, para eles representar os números, eles usavam a mão, os dedos da mão. A mão toda fechada, quando ele levantava o polegar, representava a quantidade 1, que eles chamavam de petei. Se levantassem o mínimo, você tinha o número 2, representando o número 2, que eles chamavam de mocói. Se levantasse o indicador, os 3 dedos levantados, eles tinham o boapi, que representava a quantidade 3. Se levantassem o anelar, tinha o irundi, que era a quantidade 4. Se levantassem os 5 dedos da mão, eles tinham o pô, representava o 5. E assim por diante. Os 5 dedos do lado da mão levantado e o polegar da outra também era o 6, que chamavam de pote ou poti. Se levantassem o indicador mínimo também, eles tinham o 7, que era o pocói. Se levantassem o indicador, tinha o poapi, que era o 8. Se levantasse o anelar, tinha o porundi, o 9. Se levantasse todos os 10 dedos da mão, tinha o pá. O 11 era o patei, o 12 era o pocói, era o pacói, o 13 era o papi, e assim os outros números. Quais os símbolos que eles usavam para representar esses números? Observa que para representar o número 0, que era uma coisa rara, os nossos ancestrais já representavam a quantidade 0. A quantidade 0 era representada por esse símbolo, parecido a um pão. Para representar a quantidade 1, eles usavam apenas um pontinho. Para representar a quantidade 2, usavam 2 pontinhos, 3 pontinhos para representar 3, 4 pontinhos para representar 4. Para representar a quantidade 5, eles não usavam mais 5 pontinhos, eles usavam um traço horizontal. Um traço horizontal, que era o 5, mais um pontinho, que era 1, 5 mais 1, representava o 6. O traço e 2 pontinhos era o 5 mais 2, que era o 7. O 8, um traço e 3 pontinhos. O 9, um traço e 4 pontinhos.
E para representar o 10, eles usavam duas barras, que era 5 mais 5. Aí eles tinham 10. Duas barras com mais um pontinho, 5 mais 5, 10 mais 1 representava o 11. O 12 era duas barras, 2 pontinhos. 13, duas barras, 3 pontinhos. 14, duas barras, 4 pontinhos. E o 15 era o 3 barras, cada uma representava o 5. 5, 5, 5, que era o 15. 16, 3 barras e 1 pontinho. 17, 3 barras e 2 pontinhos. O 18, 3 barras e 3 pontinhos. 19, 3 barras e 4 pontinhos. E assim seguia a representação simbólica das quantidades, né, dos nossos ancestrais, os índios guaranis. Então eu faço uma pergunta: qual é a base desse sistema de numeração? Eles contam de quanto em quanto, né? Eles agrupam de quanto em quantos números, né, para fazer a contagem. É difícil a gente afirmar aqui nesse caso, entretanto, a impressão que nós temos é que os números são agrupados de 5 em 5. Né? Ó, o 4 agrupa 0, 1, 2, 3, 4. Aí, para representar o 5, eles não usam mais pontinhos, usam uma barra. Então, a gente pode entender, né, na nossa análise bem preliminar, que a base desse sistema de numeração é base 5. Então, a princípio, nós podemos escrever aqui que o exemplo nos arremete a uma base 5. Eles contam de 5 em 5. E outra pergunta: esse sistema de numeração, ele é posicional? Ou seja, a ordem dos símbolos altera o valor? Vamos tomar como exemplo aqui o 11. Né? O 11 nós temos uma bolinha e duas barras. Né? 10, 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Se eles escrevessem esse 11 colocando duas barras e uma bolinha embaixo, ou então uma barra, uma bolinha e uma barra, será que eles entendiam como 11? Ou será que representaria uma outra quantidade ou alguma outra coisa? Ou eles desconheceriam esse símbolo? Eu acho que talvez eles estranhassem. Então a gente vai, a priori, entender que esse sistema de numeração aqui, a ordem, ela é importante. A ordem alteraria o significado do valor. Então, vamos entender que esse sistema de numeração, sim, ele é posicional. É posicional. Seguindo em frente, vamos ver outro sistema de numeração, que é o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio, como você pode observar, eles usavam uns símbolos bem diferenciados, né? Uma simbologia bem surreal. Por exemplo, para representar a quantidade 1, eles usavam aqui um bastão na vertical. Isso aí representava a quantidade 1. Para representar a quantidade 10, eles usavam o que a gente pode chamar de osso de calcanhar ou uma ferradura. Para representar a quantidade 100, eles usavam uma corda enrolada. Aí você pode perguntar: mas professor, e para representar a quantidade 3, por exemplo? Se eles usavam um bastão para representar o 1, para representar o 3, eles colocavam 3 bastões. Para representar o 5, 5 bastões. Para representar o 9, colocavam 9 bastões. E para representar o 10, usavam esse osso de calcanhar, ou a ferradura. Para representar a quantidade 70, eles usavam 7 ossos de calcanhar. 7 vezes 10, 70. Para representar o 90, 9 ossos de calcanhar. Para representar a quantidade 100, já usavam a corda enrolada. Para representar o 900, 9 cordinhas enroladas. Para representar o 1000, eles usavam essa flor aqui num vaso. Essa flor é chamada flor de lótus. Para representar o 10.000, eles usavam um dedo apontando, geralmente o indicador. Para representar os 100.000, eles usavam ou um sapo, ou um girino, que é um sapo na sua primeira fase de desenvolvimento, ou então usavam um peixe. Por questões pessoais, eu prefiro o peixe, é muito mais fácil de desenhar. Para representar 1.000.000, usavam uma pessoa ajoelhada com os braços erguidos.
Então, eram esses 7 símbolos que os egípcios usavam. Olha alguns exemplos. Para representar o número 45, eles colocavam 4 ossos de calcanhar, um ao lado do outro, cada um valia 10, 10, 20, 30, 40, e acrescentavam mais 5 bastões, né? Cada um vale 1, então se eu tenho 5, 40 mais 5 me dá o 45. Se eles queriam representar, por exemplo, o 1221, eles pegavam primeiro a flor de lótus, porque a flor de lótus representa 1000, em seguida colocavam 2 cordas, uma ao lado da outra, porque cada corda enrolada representa 100, 100 mais 100, 200. Colocavam 2 ossos de calcanhar, cada um representa 10, 10 mais 10, 20, e finalizavam com o bastão, 1221. Para representar os 121.000, eles colocavam o peixe, que representava 100.000, 2 dedos apontando, cada um é 10.000, 10.000 mais 10.000 vai dar 20.000. A flor de lótus, que representa o 1.000, 1.000, ou seja, 100.000 mais 20.000 mais 1.000. 100.000 mais 20.000 mais 1.000 dá os 121.000. Mas observa que não necessariamente eles usavam a ordem decrescente de valores. Se eles colocassem primeiro os dedos, depois a flor de lótus e terminassem com o peixe, o número continuaria sendo 121.000. Então percebam que a ordem não altera. Se eles colocassem aqui no 45 um calcanhar, um osso de calcanhar e um bastão, outro osso de calcanhar, outro bastão, outro osso de calcanhar, outro bastão, mais outro osso de calcanhar e outro bastão, mais outro bastão, de qualquer maneira nós teríamos representado 45. Por quê? Tem 4 ossos de calcanhar, cada um vale 10, 40. E tem 5 bastões aqui, cada um vale 1, então 5, 40 mais 5, 45. Tudo bem? Por exemplo, 1.200.201. 1 milhão, eles colocavam um homem com a mão erguida, que é 1 milhão. 200.000, 2 peixes, cada peixe vale 100.000. 100.000 mais 100.000, 200.000. 2 cordas, cada uma vale 100, 100 mais 100, 200. E um bastãozinho ali, que vale 1. Somando tudo, nós temos 1.200.201. Tudo bem? Essa era a maneira que os egípcios usavam para representar os números, as quantidades que eles precisavam. Então perceba que a ordem aqui, ela não importa. Tanto faz, coloca um peixe, depois um osso de calcanhar, depois uma corda, ou troca a ordem. O conjunto de símbolos é o que importa. Ele vai continuar representando a mesma quantidade. Seguindo adiante, vamos ver agora o sistema de numeração babilônico. Esse sistema de numeração, gente, ele é muito importante porque até hoje nós usamos, né? Nós usamos essa herança dos babilônios. Eu vou já falar por que mais em frente. Então, quais os símbolos que os babilônios usavam para representar os números? Interessante que eles usavam apenas 2 símbolos. Este símbolo chamado cravo, que nada mais é que um prego grande, né? Aqueles pregos que pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. Aquilo é um cravo. Então está aqui o exemplo, o desenho de um cravo. Ok? Esse cravo pode ser utilizado até 9 vezes. Um cravo representa 1, 2 cravos representam 2, 9 cravos representam 9. E para representar o número 10, eles usavam outro símbolo, que nós chamamos de ágina. A ágina é esse símbolo aqui, parecido com o triângulo, né? Deitado. Ele representa a quantidade 10. Você pode perguntar, mas professor, como é que só com 2 símbolos os babilônios representavam qualquer quantidade? Muito simples. Eles representavam qualquer quantidade usando esses 2 símbolos, até a quantidade 59, por exemplo. Para representar os 60, eles usavam um mecanismo diferente.
eles escreviam de novo o cravo, só que separadamente, né? Eles escreviam o cravo separado por um espaço dos outros símbolos. Acompanhe os exemplos aqui. Ó, o número 1, para representar o número 1, um cravo. O 3, 3 cravos. O 5, 5 cravos. Para representar o 10, usavam uma asna. O número 23, eles colocavam duas asnas, cada uma vale 10, 10 mais 10, 20. E logo adiante, 3 cravos, 10, 1, 2, 3, cada um vale 1. Né? 20 mais 3, 23. Para representar o número 33, eles colocavam 3 asnas, cada uma vale 10, 10, 20, 30, e 3 cravos, cada um vale 1, 1, 2, 3. 30 mais 3 dá o 33. Para representar, por exemplo, o número 52, eles colocavam 5 asnas, cada uma vale 10, 10, 20, 30, 40, 50, e para completar, 2 cravos, cada um vale 1, 50 mais 2, 52. Observe aqui o exemplo 71. Vamos pular um pouquinho aqui. Para representar o 71, eles usavam o cravo, que agora, nesse caso, o cravo escrito separadamente, olha o espaço, ele não representa mais 1, ele representa o 60. Então, agora, esse cravo escrito separadamente, ele representa 60. 60, para completar 71, falta 11. Então, ele coloca uma asna, que é 10, e mais 1. 10 mais 1, 11. 11 mais 60 dá o 71. Voltando aqui para o 100, para representar a quantidade de 100. O que é 100? É 60 mais 40. O cravo separadamente representa o 60, como nós já sabemos. Coloca um espaçozinho aí, né? E escreve as 4 asnas, 60 mais 40 é 100. Para representar o 200, coloca 3 cravos, escreve separadamente. Por que 3 cravos? 60 mais 60 mais 60 vai dar 6, 12, 18, vai dar 180, ok? Então aqui tem 180. Um espaço, ok? E em seguida completa o 200. 180 para 200 falta 20. Então eles colocam 2 asnas, colocavam, né? Então 180 mais 20 dá o 200. Portanto, 200 é representado por 3 cravos, um espaço e 2 asnas. Tudo bem? Seguindo em frente. Tem aqui uma curiosidade. Eles contavam de 60 em 60. Por isso que o sistema de numeração deles possuía a base 60. E base 60 é chamado de base sexagesimal. Essa era a base do sistema de numeração babilônico. Era uma base sexagesimal, porque eles formavam um grupo de 60 unidades. Por exemplo, nós sabemos que em uma hora não tem 10 minutos, certo? Se nós precisássemos apenas de 10 minutos para formar uma hora, nós estávamos formando o grupo de 10. Então o sistema de numeração seria decimal. Só que para eu ter uma hora, eu preciso juntar 60 minutos. É um grupo de 60 minutos que forma uma hora. Então, aqui nesse caso, eu estou juntando, eu estou contando de 60 em 60. Ou seja, o sistema de numeração do relógio é base sexagesimal. Da mesma forma aqui, para eu ter 1 minuto, eu preciso reunir 60 segundos. Só quando eu tenho 60 segundos que eu posso considerar que eu tenho 1 minuto. Juntando 60 minutos, eu posso considerar que eu tenho 1 hora. Então perceba que nós formamos grupos de 60 unidades. Por isso que o sistema de numeração do relógio, né, das horas, é um sistema sexagesimal, ou seja, um sistema de base 60. Uma perguntinha, qual a base desse sistema de numeração? Bom, já respondemos, né? Base 60. O sistema de numeração aí é base 60, ou base sexagesimal. Tudo bem? Sexagesimal. Outra perguntinha, esse sistema de numeração é posicional, ou seja, a ordem dos símbolos altera a quantidade representada? Vejamos aqui, voltamos aqui.
Vamos ver aqui no exemplo 23 e o exemplo 200. Vamos ver esses dois exemplos aqui. Observa que o 23 ele é formado por 2 asnas e 3 cravos. E observa que o 200 também é formado por 2 asnas e 3 cravos. Então, os símbolos, a quantidade de símbolos que formam o 23 é a mesma quantidade de símbolos que formam o 200, os mesmos elementos. Só que tem uma diferença. Se eu coloco as 2 asnas e depois os 2 cravos, eu tenho um número 23. Entretanto, se eu coloco primeiro os 3 cravos, dou um espaço e depois as 2 asnas, eu não tenho 23, eu tenho 200. Então, a posição dos símbolos, ela altera a quantidade que eu quero expressar, que eu quero representar. Portanto, a posição desses símbolos, ela diferencia a quantidade. Logo, aqui na minha resposta, este sistema de numeração é posicional? Sim, é posicional. Por quê? Porque se nós trocarmos a posição dos símbolos, ele altera a quantidade. Então, vamos dizer que esse sistema é sim posicional. Tudo bem? Seguindo em frente. Um outro sistema de numeração, o sistema de numeração binário. Gente, esse sistema de numeração é o sistema que o computador usa. Todos os computadores, as máquinas, né, elas usam esse sistema de numeração. Por quê? Porque esse sistema de numeração ele só tem 2 símbolos, o 0 e o 1. O que significa o 0? O 0 na linguagem de máquina significa que o circuito está desligado, não está passando corrente elétrica. E o 1 significa que o circuito está ligado, está passando corrente elétrica. Então, num sistema, numa linguagem de máquina, num sistema eletrônico, ou o circuito está desligado ou está ligado, ou seja, ou ali passa a corrente ou ali não passa a corrente. Por essa razão que o sistema de numeração usado pelas máquinas, pelos computadores, é o sistema de numeração binário. Okay? Ele faz uso apenas de 2 símbolos, ou é o 0 ou é o 1. Vamos ver alguns exemplos. Nós não vamos aprofundar muito nesse sistema, porque ele é um pouquinho complexo. Basta que nós saibamos que existe e que ele pode representar qualquer quantidade. Por exemplo, o valor 0 é representado pelo símbolo 0. O valor 1 é representado pelo símbolo 1. O valor 2 é representado pela combinação do 0 com 1, do 1 com o 0, desculpa. O valor 3 é representado pela combinação do 1 com 1. O valor 100 o valor 4 é representado pela combinação de 1, 0 e 0. O valor 5 é representado pela combinação de 1, 0 e 1. O valor 6 é representado pela combinação de 1, 1 e 0. O 7, 1, 1 e 1. O 8, 1, 0, 0, 0. O 9 é representado por 1, 0, 0, 1. O 10 é representado por 1, 0, 1, 0. O 11, 1, 0, 1, 1. E assim segue em frente. Ou seja, qualquer quantidade pode ser representada por esses 2 símbolos, o 0 e o 1. Só que a notação ela fica bem estranha para nós, porque nós precisaríamos aprofundar os estudos para compreendermos melhor essa linguagem de máquina. Se você fizer um curso um dia de computação, programação de computação, você vai estudar a fundo o sistema binário. Tudo bem? A princípio, não é esse o nosso objetivo. Vamos aqui a 2 perguntinhas. Primeiro, este sistema de numeração é posicional? A ordem dos símbolos altera o número? Com certeza. Por exemplo, se nós temos aqui, para representar a quantidade 5, nós temos o 1, 0 e 1. Ou seja, 2 símbolos 1 e 1, 0. Para representar a quantidade 6, nós temos o 1, 1 e 0. Né? Então ele usa os mesmos símbolos. Entretanto, se nós trocarmos a ordem, com certeza vai trocar o valor. Né? Se nós temos aqui 1, 0, 1, ele representa a quantidade 5. Se nós trocamos o 1 com o 0, ou seja, escrevemos o 1, 1 e 0, nós não temos mais o 5, nós temos a quantidade 6. Portanto, esse sistema de numeração é posicional. A resposta aqui é sim. Qual a base do sistema de numeração? Ora, se ele usa apenas 2 símbolos e depois para representar outras quantidades
é necessário que façamos a combinação desses símbolos, então a base do sistema de numeração nós podemos dizer que é base 2. Ou seja, é uma base chamada de base binária. O sistema de numeração binário usa uma base binária. Muito bem, então esses foram alguns sistemas de numerações que nós vimos. Então, muito obrigado, dê like, se inscreva no canal e estuda que a vida muda. Muito obrigado e até a próxima videoaula.